O povo de Israel, guiado por Moisés, chegou ao deserto de Zin, em Cádiz, sob um sol escaldante. O calor era quase insuportável, e a paisagem árida parecia não oferecer esperança. Após uma longa jornada, o acampamento foi montado em meio a pedras e poeira, onde cada passo levantava nuvens secas. O povo estava cansado, mas ainda assim buscava forças para seguir adiante. Miriam, irmã de Moisés e Arão, faleceu ali, deixando o povo em luto e vulnerável. Sua morte foi sentida profundamente, pois ela era uma líder respeitada, uma voz de esperança e coragem em meio às dificuldades. O silêncio do deserto foi preenchido por lágrimas e lembranças, enquanto todos lamentavam a perda de alguém tão importante para a comunidade. Logo após, uma crise ainda maior, a água acabou. Os cântaros estavam vazios, e a terra rachada mostrava que não havia fonte por perto. O medo começou a crescer, pois sem água, a sobrevivência de todos estava ameaçada. O desespero tomou conta do acampamento. A sede atingiu crianças, idosos e animais. As famílias se reuniam em torno dos poços secos, olhando para o horizonte em busca de algum sinal de alívio. O calor aumentava a angústia, e cada momento sem água parecia uma eternidade. O silêncio do luto virou murmúrio de preocupação. As conversas entre as tendas eram cheias de ansiedade e incerteza, e muitos começaram a questionar o futuro. O medo do desconhecido se espalhava rapidamente, tornando o ambiente ainda mais tenso. Moisés e Arão, abalados, enfrentavam a pressão de liderar um povo à beira do colapso. Eles sentiam o peso da responsabilidade, sabendo que cada decisão poderia significar vida ou morte. Em meio à dor e à incerteza, buscavam orientação e força para não desistir. O deserto se tornou um teste extremo de fé e dependência de Deus. Cada dificuldade era um convite para confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. O povo precisava aprender a esperar e acreditar, mesmo diante do impossível. Ali, em meio à perda e à necessidade, a verdadeira condição do coração do povo seria revelada. O deserto de Zin não era apenas um lugar de sofrimento, mas também de transformação, onde cada um seria desafiado a descobrir em quem realmente confiava. A sede transformou o medo do povo em raiva. Eles acusaram Moisés e Arão, dizendo que preferiam ter morrido no Egito do que ali. A gratidão desapareceu, dando lugar à rebelião. Moisés e Arão, sem respostas, buscaram a Deus em oração, prostrando-se diante dele. No auge da crise, a glória do Senhor apareceu. Deus mostrou que, em tempos de pressão, o refúgio está em buscá-lo com humildade. Liderança verdadeira se revela na dependência de Deus, não na força própria. Deus instruiu Moisés a pegar sua vara, símbolo de liderança e autoridade, algo que já havia sido usado em outros milagres no passado. Ele deveria reunir todo o povo diante de uma imensa rocha, em meio ao calor e à aridez do deserto, onde a esperança parecia escassa. A ordem de Deus era clara e surpreendente. Moisés deveria apenas falar à rocha, e dela brotaria água suficiente para saciar toda a comunidade. Era um teste profundo de fé e obediência, pois anteriormente, Moisés havia ferido a rocha para obter água, mas agora, Deus pedia algo diferente. Não era mais necessário usar a força ou repetir gestos antigos. Bastava confiar e obedecer à palavra do Senhor. Deus queria ensinar ao povo que sua provisão não depende de métodos humanos, mas nasce da confiança e da obediência à sua voz. Moisés, com a vara em mãos e o coração cheio de responsabilidade, voltou-se para o povo, que aguardava ansiosamente o desfecho daquele momento. O comando simples de Deus contrastava fortemente com a tensão e a expectativa que pairavam sobre todos ali presentes. Era a oportunidade de presenciar um milagre que não apenas supriria uma necessidade física, mas também glorificaria somente a Deus
mostrando seu poder e cuidado pelo povo. Diante do povo, Moisés, tomado pela raiva, gritou: "Ouvi agora, rebeldes! Tiraremos água desta rocha para vós?" Em vez de falar à rocha, ele a feriu 2 vezes com a vara. Apesar da desobediência, a água jorrou em abundância, saciando todos. Deus foi fiel ao povo, mas a atitude de Moisés manchou o milagre. Aquele lugar ficou conhecido como Meribá, local de contenda. Deus mostrou sua santidade, tanto na provisão quanto na justiça. A lição: Deus pode usar até nossos erros, mas exige obediência verdadeira. A atitude do coração importa tanto quanto a ação. Após o milagre, Deus falou duramente a Moisés e Arão. Por não terem santificado a Deus diante do povo, não entrariam na terra prometida. O sonho de uma vida foi tirado deles por um momento de incredulidade. Liderar exige responsabilidade maior. Falhar em representar Deus tem consequências sérias. Deus perdoa, mas nem sempre remove as consequências. Moisés e Arão continuaram a liderar, conscientes de seu destino. A história alerta sobre o perigo de agir pela emoção, não pela fé. Israel precisava atravessar Edom, terra de parentes, para chegar a Canaã. Moisés pediu passagem pacificamente, prometendo não tocar em nada. O rei de Edom recusou e ameaçou com guerra. Israel não forçou a passagem. Desviou, obedecendo a Deus. Às vezes, portas se fecham e o caminho mais difícil é o certo. Deus usa desvios para ensinar paciência e confiança. Nem sempre o caminho mais curto é o caminho de Deus. No Monte Hor, Deus anunciou a morte de Arão por sua desobediência em Meribá. Esse momento foi marcado por grande solenidade e tristeza, pois Arão era não apenas o sumo sacerdote, mas também uma figura paterna e espiritual para todo o povo de Israel. O anúncio de sua morte trouxe à tona a importância da obediência e das consequências das escolhas, mesmo para os líderes mais respeitados. Moisés, obedecendo à ordem divina, transferiu as vestes sacerdotais de Arão para seu filho Eleazar, diante de todo o povo. Esse ato público simbolizou não apenas a continuidade do sacerdócio, mas também a passagem de responsabilidade e fé para a próxima geração. O povo presenciou esse momento com respeito e reverência, entendendo que a liderança espiritual não termina com a morte de um homem, mas segue adiante conforme o plano de Deus. Arão morreu ali, no topo do monte, marcando o fim de uma era de liderança e serviço. Sua partida foi sentida profundamente, pois ele havia guiado o povo em momentos de crise e esperança. O povo chorou por 30 dias, honrando seu líder com luto e lembranças. Durante esse período, eles refletiram sobre o legado de Arão e a importância de manter viva a fé e a tradição. A transição mostrou que, apesar das falhas humanas, o plano de Deus continua firme. Mesmo diante da perda, o povo precisava seguir em frente, confiando que Deus guiaria seus passos e renovaria suas esperanças. O sacerdócio passou adiante, garantindo a continuidade da liderança espiritual e a preservação dos ensinamentos sagrados. Eleazar assumiu seu novo papel com coragem, pronto para servir ao povo e a Deus. Deus cuida de seus servos até o fim e prepara o futuro do seu povo, mostrando que sua presença permanece constante, mesmo quando os líderes mudam. Mesmo em meio à disciplina, à misericórdia e esperança. O povo de Israel seguiu adiante, sustentado pela promessa de que Deus nunca os abandonaria, renovando a fé em cada novo começo. Se inscreva, curta e compartilhe.